Você sabe por que a água de coco tailandesa é tão famosa no mundo inteiro? Mais da metade da produção do país é exportada, e o processo é tão eficiente quanto surpreendente. Os coqueiros são plantados em fileiras, cercados por canais artificiais. Isso facilita a irrigação e transforma a colheita num sistema quase perfeito. Os trabalhadores usam varas especiais para cortar os cocos, que caem direto na água, sem se danificar. Quando juntam quantidade suficiente, os racimos são puxados pelos canais, economizando tempo, mão de obra e transporte, e ainda passam por uma pré-lavagem natural. Na fábrica, o processo continua com uma precisão incrível. Os cocos são descascados por profissionais tão habilidosos que podem ganhar até $500 por dia só fazendo isso. Depois, os cocos passam por higienização, ganham uma válvula de extração, são selados com plástico, etiquetados automaticamente e recebem um canudo. Prontos para exportação. Agora me diz, você imaginava que tanta tecnologia ia parar dentro de um coco? Comenta, se curte água de coco e segue o perfil para mais bastidores que ninguém te mostra. Você já parou para pensar como o sabonete que você usa todo dia é feito? O processo pode parecer simples, mas é uma verdadeira alquimia moderna. Tudo começa com óleos e gorduras que são aquecidos e misturados com uma substância chamada soda cáustica. Essa mistura provoca uma reação química chamada saponificação, que transforma tudo em sabonete. Mas não para por aí. Depois dessa etapa, o produto ainda passa por um processo de cura que pode levar semanas. Ele precisa secar, endurecer e atingir o pH ideal para não agredir a pele. Tudo é moldado, cortado com precisão e embalado em alta velocidade. E o mais curioso, até hoje, muitas marcas artesanais seguem métodos quase idênticos aos usados há séculos, da gordura ao luxo perfumado. O sabonete é mais do que parece. Comenta qual tipo de sabonete você mais gosta. E se você adora descobrir como as coisas são feitas, me segue que tem muito mais vindo por aí. Você sabia que tem robô trabalhando em fábrica de carro que nem encosta no volante, mas controla tudo? Esses robôs não dirigem. Eles carregam, empilham, organizam. Em montadoras gigantes como as da Volkswagen, BMW e Tesla, já existem plataformas autônomas que levantam carros prontos, com até 3 toneladas, e os levam sozinhas até o estoque. É como se fossem garçons de aço, deslizando silenciosamente por corredores apertados, sem motorista, sem erro e sem colisão. Eles são guiados por sensores, radar, mapas digitais da fábrica e algoritmos que sabem exatamente onde cada carro deve ir. O mais louco? Esses robôs economizam tempo, espaço e eliminam acidentes. Alguns sistemas aumentaram a eficiência da linha de produção em mais de 30%, só por organizarem os veículos prontos com precisão cirúrgica. É a indústria se reinventando. E os robôs já mandam na logística dentro das montadoras. Comenta, o futuro tá rodando. Se você nunca imaginou isso, e segue para mais bastidores incríveis da tecnologia que move o mundo. A robótica acaba de dar mais um salto, literalmente. Um robô de 2 rodas, que faz manobras de bike, dá backflip, sobe em mesa e ainda arruma tempo para brincar com um cachorro. O nome dele é UMV. E não, ele não tem piloto. Tudo o que ele faz é controlado por inteligência artificial. E o mais doido? Ele aprendeu essas manobras sozinho, treinando em milhares de simulações com uma técnica chamada aprendizado por reforço. Enquanto a gente levaria anos para dominar um truque, ele aprende em questão de horas. E como ele se equilibra? Nada de giroscópio ou magia. Ele ajusta o próprio peso, como se tivesse instinto. É quase humano. Se isso aqui continuar evoluindo, não vai demorar para surgir um campeonato só com robôs acrobatas. E aí? Qual manobra você ia mandar esse robô fazer? Comenta aí e segue para mais tecnologias que parecem ficção, mas já estão virando realidade. Você já parou para pensar que enquanto a gente perde horas no trânsito, tem gente atravessando o país em menos tempo do que você leva para chegar no trabalho? Na China, isso já é realidade. Eles criaram a maior rede de trens de alta velocidade do planeta. São mais de 45 mil quilômetros de trilhos ligando mais de 700 cidades. E não é só tamanho, é velocidade, eficiência e acessibilidade. Esses trens chegam a 400 km por hora, quase o dobro da velocidade de um avião no solo. E sabe quanto custa?
menos de 5 centavos por quilômetro. Enquanto alguns países ainda discutem como melhorar o transporte público, a China já transporta 5 milhões de pessoas por dia, com conforto, pontualidade e zero engarrafamento. E não para por aí. Eles conseguiram reduzir em até 75% a emissão de CO2 por passageiro, comparado ao avião. É rápido, é limpo, é acessível. É o futuro. Mas lá já é o presente. Quer faturar compartilhando notícias? Dá uma olhada no link da bio. Segue e compartilha para mais vídeos. Já pensou em colocar um motor de avião dentro de um túnel só para ver até onde ele aguenta? Não é loucura. É um dos testes mais extremos da engenharia moderna. Chamam isso de Engine Tunnel Testing, um lugar onde motores são levados ao limite antes de encarar o céu. Aqui, o motor é preso num laboratório gigante, com sensores por todos os lados e vento controlado para simular o voo. Os engenheiros medem tudo: empuxo, consumo de combustível, emissão de gases e até a resistência ao calor extremo. É tipo um campo de batalha para turbinas. Se ela sobrevive aqui, sobrevive em qualquer voo. Depois de horas rodando no limite, o veredito é claro: ou esse motor está pronto para o céu, ou ainda precisa provar que merece voar. Você teria coragem de voar num motor que ainda não passou por esse teste? Comenta aqui e marca alguém que ama a aviação. Esse é o momento exato em que turistas registram a grande onda de choque do vulcão Dukono, na Indonésia. Veja só. A cena parece saída de um filme, mas é real. O Dukono é um dos vulcões mais ativos do arquipélago indonésio e tem erupções constantes desde a década de 1930. Ele está localizado na ilha de Halmahera, no norte do país, e já lançou cinzas a mais de 2.000 metros de altura. Devido à sua atividade intensa, as autoridades proibiram a entrada de turistas na região montanhosa ao redor do vulcão. Mesmo assim, alguns aventureiros continuam se aproximando, e o que eles registraram nesse vídeo é simplesmente impressionante. O mais curioso é que o Dukono não é famoso só pelas explosões. Ele também produz sons semelhantes a trovões subterrâneos, e em dias mais secos, suas cinzas podem viajar centenas de quilômetros com o vento. A Indonésia abriga mais de 120 vulcões ativos. É o país com maior atividade vulcânica do planeta. E o Dukono é um lembrete constante do poder bruto da natureza. Agora comenta se você chegaria perto assim desse vulcão e já segue para mais vídeos. Você consegue adivinhar quanto dinheiro tem nesse chão? Parece piso de luxo, mas na real, é tudo moeda. Quem fez isso foi Justin Flom, um cara criativo fora da curva. Ele decidiu transformar o chão de um quarto num projeto insano de arte e paciência. Foram usadas mais de 60.000 moedas, coladas uma a uma com perfeição. Isso mesmo, 60.000 moedas de 1 centavo. Depois, ele cobriu tudo com uma camada de resina cristal transparente. O reflexo, o brilho, ficou parecendo mármore líquido. É tipo mágica de ilusionista misturada com reforma de interiores. Mesmo trabalhando várias horas por dia, o processo de colagem levou dias de dedicação minuciosa. Foi tudo feito manualmente, moeda por moeda. O resultado? Um piso que parece de outro mundo, mas feito com o troco da padaria. Mas o grande mistério continua. Quanto dinheiro tem aí embaixo? Comenta teu palpite e confere na descrição se você acertou. E se você curte ideias malucas e geniais como essa, já segue para não perder as próximas. Você está dentro do mar, curtindo o momento. Mas embaixo do seu pé não tem uma pedra, tem uma armadilha viva. O peixe-pedra é um dos animais mais venenosos do planeta. Ele não nada atrás da presa. Ele espera. Fica imóvel, enterrado na areia, imitando uma rocha perfeita, só os olhos espiando. E é aí que entra o golpe. Quando uma vítima encosta, 13 espinhos venenosos disparam, liberando uma toxina devastadora. O veneno ataca o sistema nervoso, paralisa músculos e pode parar o coração em poucas horas. A dor é descrita como a pior que um ser humano pode sentir. Tem gente que desmaia, grita, entra em choque. E o mais insano, esse bicho pode ficar até 24 horas fora da água, esperando. Já teve caso de gente que pisou nele até em poça de maré. É como se a natureza tivesse criado uma armadilha perfeita,
invisível, letal e com cara de pedra. Você teria coragem de entrar no mar agora? Comenta Pedra Assassina se esse vídeo te assustou e segue para mais mistérios da natureza que ninguém te conta, mas deviam. Você não vai acreditar nisso. Essas duas massas de água gigantescas estão se encontrando, mas não se misturam. Parece mágica, mas é pura ciência. Esse fenômeno impressionante acontece no encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, próximo ao Golfo do Alasca. A linha que divide as águas é visível a olho nu. De um lado, a água é mais clara, do outro, mais escura e turva. E por mais que pareça impossível, elas permanecem separadas. Mas por quê? A resposta está na diferença de salinidade, temperatura e densidade. As correntes oceânicas trazem águas com propriedades tão distintas que elas não se misturam imediatamente. É como tentar misturar óleo com água. Elas até se tocam, mas não se fundem de verdade. Esse fenômeno é chamado de fronteira estuarina, e embora as águas acabem se misturando aos poucos com o tempo, o contraste inicial é tão forte que forma essa divisão surreal. É como se a natureza desenhasse uma linha no mar dizendo: aqui começa um outro mundo. Segue e compartilha para mais vídeos. Esse é um dos milhos mais valiosos do planeta. Com grãos roxos intensos e origem nas montanhas dos Andes, o milho roxo, ou maíz morado, é um verdadeiro tesouro ancestral cultivado há mais de 2.500 anos por civilizações como os Incas e Mochicas. Sua cor vibrante vem das antocianinas, os mesmos pigmentos que dão cor ao mirtilo e à cereja. E seu sabor é único, terroso, levemente doce e cheio de história. Mas não se engane, ele não é comido como milho comum. Os grãos são tão duros que precisam virar farinha ou ser fervidos para extrair sua água roxa poderosa, base da xixa morada e da mazamorra morada, duas receitas sagradas da cultura peruana. Esse milho cresce entre 1.200 e 4.000 metros de altitude, exige secagem controlada, moagem artesanal e muito cuidado no cultivo. Além de sabor e cor, ele entrega saúde. É rico em ferro, fósforo, vitaminas do complexo B e antioxidantes com efeito anti-inflamatório e anti-envelhecimento. Quer aprender a faturar compartilhando notícias como essa? Comenta "Eu quero", que eu te mando o link. E claro, me segue para não perder mais conteúdos valiosos como este. Isso pode te deixar com a aparência de mais novo. Parece vidro derretido, mas é comestível. E sim, vem direto de uma árvore. O nome disso é goma de pêssego, ou peach gum, uma resina natural que escorre dos troncos da árvore do pêssego quando ela sofre algum corte. É o jeito que a planta tem de cicatrizar suas feridas. Mas o que ninguém esperava é que essa lágrima dourada também seria um superalimento milenar. Depois de seca, ela parece uma pedrinha translúcida. Mas é só deixar de molho que ela vira uma gelatina âmbar incrível, usada há séculos na culinária e medicina tradicional chinesa. E o motivo? É riquíssima em colágeno natural, ótimo para pele, articulações e até controle da glicose. Além disso, tem propriedades antioxidantes e efeito anti-idade real. Você pode colocar a goma em sopas doces, sobremesas, chás gelados. Mas uma coisa é certa: essa delícia ancestral pode ser o doce mais natural que você vai provar na vida. Segue e compartilha para mais vídeos. 10 bilhões de dólares. Esse é o faturamento anual de algo que você já viu milhares de vezes, mas provavelmente nunca deu valor. É leve, barato e parece inútil, mas movimenta uma indústria gigantesca espalhada por todo o planeta. Tudo começa com essas bolinhas minúsculas, feitas a partir de derivados do petróleo. Elas são aquecidas com vapor, se expandem até 50 vezes o tamanho original e se transformam num material altamente lucrativo. O custo de produção é baixíssimo, mas a demanda é tão grande que empresas constroem galpões inteiros só para armazenar isso. No Brasil, o consumo chega a mais de 30.000 toneladas por ano. Esse império empacota comida, protege eletrônicos, isola casas e está em quase todos os produtos que você compra, sem que você perceba. Estamos falando do poliestireno expandido, ou como é mais conhecido, o isopor. Essas bolinhas brancas constroem um império silencioso, presente em casas, comércios, hospitais
e até obras de engenharia. Você imaginava que o isopor fazia tudo isso? Comenta Império Branco, se você ficou surpreso, e segue o perfil para mais revelações de produtos que dominam o mundo. Você não vai acreditar, mas inventaram um helicóptero que qualquer pessoa pode comprar. E o mais inacreditável, ele é mais barato que um carro elétrico e pode ser montado na sua garagem. Sim, é isso mesmo. Esse helicóptero é leve, compacto e pode decolar de um quintal, um sítio ou até um campo aberto. Você não precisa ser piloto profissional, nem milionário, nem ter um hangar. Ele foi projetado para ser acessível, fácil de manter e ainda entregar uma experiência real de voo. E não estamos falando de brinquedo. É uma máquina de verdade, com motor confiável, estrutura em fibra e autonomia de voo para te levar longe. O modelo pronto de fábrica sai por cerca de 80 mil. Ou seja, com o valor de uma caminhonete zero, você pode literalmente voar por aí. Esse é o nome dessa engenhoca. Já imaginou ter um desses só para dar uma volta no céu aos domingos? Comenta o que acha e segue para ver mais invenções absurdas que você nem sabia que existiam. Existe um lugar na Terra onde não há mosquitos, nem cobras. Onde o céu muda de cor à noite e o sol simplesmente se recusa a se pôr no verão. Lá, as pessoas vivem cercadas por vulcões, geleiras e cachoeiras cinematográficas, em um silêncio tão puro que parece que o mundo parou de correr. Você pode mergulhar em águas termais azul turquesa ou caminhar dentro de cavernas de gelo com milhares de anos. É um território moldado por extremos, fogo e gelo, luz e escuridão, isolamento e paz. A água é uma das mais limpas do planeta, e a natureza, bruta e intocada, dita o ritmo da vida. Pouca gente vive lá, mas quem vive não quer sair. Ali não existe pressa, nem desigualdade. Bem-vindo à Islândia, o terceiro país mais feliz e um dos mais igualitários do mundo. Agora me diz, você trocaria o caos da cidade por um lugar assim? Ou acha que ia sentir falta do barulho? Essa madeira vai entrar nesse forno como uma simples tábua e vai sair de lá como uma das mais caras do mundo, e pode valer até centenas de dólares por peça. No mercado internacional, móveis feitos com essa madeira movimentam cerca de 8 bilhões por ano. Imagine um tronco comum, cortado em tábuas, que ainda passa por um processo tradicional. Mas quando vai para um forno especial, a mágica acontece. Ele seca rápido, elimina a umidade, fungos e pragas, estabilizando seu formato. Acaba com manchas e deformações. Adquire tom mais escuro e textura refinada. É essa transformação que faz o valor disparar. Uma simples tábua vira material de alto padrão, usada em móveis luxuosos e acabamentos finos. Esse tipo de madeira é o famoso nogal, também conhecido como black walnut. Famoso por seu tom marrom escuro, veios sofisticados e resistência natural. Não é exagero dizer que uma mesa dessa madeira elegante pode custar uma fortuna, por causa do forno e desse tipo especial de madeira. Você conhece alguém que trabalha com marcenaria ou design? Marca essa pessoa aqui. Segue o perfil para descobrir como matérias-primas comuns estão fazendo milionários. Essa raça pode valer mais de 2 milhões de reais por um único filhote. E não estamos falando de um cavalo ou um carro exótico. Estamos falando de um cão. Mais precisamente, do mastim tibetano, uma das raças mais raras, imponentes e caras do mundo. Originário das montanhas geladas do Tibete, ele foi criado há milhares de anos para proteger rebanhos e templos budistas contra lobos e invasores. Com seu porte gigante, juba que lembra um leão e olhar penetrante, esse cão virou sinônimo de status em países como a China. Em 2011, um empresário chinês pagou o equivalente a 1,9 milhão de dólares por um filhote puro. Isso mesmo, cerca de 10 milhões de reais na cotação atual. E não é só pelo visual. O mastim tibetano tem um temperamento calmo, protetor e fiel. Mas também exige espaço, ração de alto padrão, escovação diária e dono com pulso firme. Quer aprender a faturar compartilhando notícias? Comenta eu quero, que te mando o link. Segue para mais curiosidades como essa. Você já ouviu falar de um poste de luz que queima fedor? Sim, literalmente. Bem ao lado do famoso Savoy Hotel, em Londres, escondido numa ruela chamada Carting Lane, existe uma relíquia que passa despercebida por quase todo mundo.
a última fart lamp da cidade. Esse lampião ainda funciona com gás, mas não qualquer gás. Ele é alimentado por metano vindo direto do esgoto. Na era vitoriana, depois que Londres criou um enorme sistema de esgoto para evitar surtos de cólera, surgiu um problema novo: o acúmulo de gases altamente explosivos embaixo das ruas. A solução? Um poste que suga esse gás e o queima antes que algo, ou alguém, exploda. Criado por Joseph Webb nos anos 1890, o Sewer Gas Destructor Lamp usa uma chama constante para criar uma corrente de ar que puxa os gases do esgoto para cima. E bum! Queima tudo discretamente. Hoje, só esse sobrevive. Uma pequena chama lutando contra os gases da cidade. Agora comenta o que achou dessa solução engenhosa. Segue e compartilha para mais vídeos. Esqueça tudo o que você sabe sobre criar galinhas, porque essa fazenda nas montanhas resolveu fazer isso com estilo. Em meio a uma paisagem de tirar o fôlego, galinhas pretas vivem livres entre pequenas cabanas organizadas em terraços, como se fossem plantações de arroz. De longe, parece uma vila asiática em miniatura. As cabanas cilíndricas, cobertas com palha, são perfeitas para descanso. Mas o destaque mesmo é outro. Um monotrilho motorizado corta a fazenda de ponta a ponta. Os trabalhadores usam para levar ração, lenha e ferramentas, voando entre os níveis como se estivessem num parque de diversão. E não para por aí. Algumas galinhas corajosas sobem no monotrilho, pegam petiscos no caminho, como se cobrassem pedágio em comida. Essa fazenda conseguiu unir eficiência com diversão e provou que inovação no campo também pode ser um passeio, até para os bichos. Já segue para mais vídeos curiosos. Esses túneis podem transformar um quintal comum em uma máquina natural de produtividade. Eles se chamam channels, túneis para galinhas. E não, isso não é só uma ideia fofa, é uma solução genial. Com uma simples estrutura de tela, você cria caminhos seguros para galinhas explorarem o terreno sem risco de ataques de predadores. E enquanto elas passeiam, comem insetos, arrancam ervas daninhas e ainda deixam adubo natural por onde passam. Tudo isso sem invadir as hortas ou escapar pelo quintal. É controle de pragas sem veneno, fertilizante orgânico sem custo e galinhas mais felizes. Tudo ao mesmo tempo. Ideal para quem tem pouco espaço, mas quer manter a horta saudável, as galinhas protegidas e a rotina mais sustentável. Imagine ganhar dinheiro só compartilhando notícias. Comenta, eu quero, que eu te mando o link para começar. E me segue para descobrir mais ideias como essa. Você já viu alguém encostar naquele globo elétrico e de repente o cabelo dela começa a levantar todo para cima? Parece mágica, mas é pura ciência. Esse globo é chamado de gerador de Van de Graaff. Quando a pessoa toca nele, o aparelho transfere uma carga enorme de eletricidade estática para o corpo. E aí vem a parte mais divertida. Como cada fio de cabelo recebe a mesma carga elétrica, eles começam a se rejeitar mutuamente, porque cargas iguais se repelem. É por isso que os fios se afastam uns dos outros e ficam todos arrepiados, parecendo um ouriço elétrico. O mais curioso é que esse efeito só acontece porque os fios são leves o suficiente para reagirem ao campo elétrico. Em objetos mais pesados, a repulsão existe, mas não é visível. Ou seja, o cabelo vira uma verdadeira ilustração de como a física funciona, ao vivo. Se você curte curiosidades como essa, e segue a página para entender o lado incrível das coisas mais simples da vida, você precisa saber disso. Um escorpião amarelo pode matar uma criança em poucos minutos. E ele pode estar aí na sua casa agora. Ele é um dos animais mais venenosos do Brasil. Uma única picada pode ser fatal, pode causar dores intensas e, em alguns casos, pode ser fatal. Mas existe uma forma simples de criar uma barreira natural eficaz contra ele. Plantas com aromas fortes como lavanda, citronela, hortelã e alecrim incomodam demais esses animais. É como se você entrasse num lugar com um cheiro insuportável. Você sai na hora. Com eles, funciona do mesmo jeito. Plante ao redor da casa, perto dos muros, portas, entradas e ralos. Isso reduz o risco de aproximação. Isso não substitui a limpeza e o controle de insetos, mas ajuda a manter o ambiente protegido. Se você tem criança, pets ou mora perto de terreno baldio, compartilha agora esse vídeo.
e segue o perfil para mais dicas que realmente protegem sua casa. O que leva até 4 milhões de anos para se formar na natureza, hoje pode ser criado em laboratório em menos de 3 meses. Sim, estamos falando de diamantes. Os mesmos que brilham em anéis de casamento, joias de luxo e cofres milionários. Agora também podem nascer em reatores de última geração, sem sair da Terra. Tudo começa com uma semente de diamante, minúscula, mas poderosa. Ela é colocada dentro de uma câmara de plasma chamada CVD, um ambiente onde a temperatura atinge quase 6.000 graus Celsius, semelhante à superfície do Sol. Ali dentro, metano e hidrogênio são inseridos sob pressão extrema. Os átomos de carbono presentes no metano começam a se depositar sobre a semente, formando camada por camada do diamante. Depois de 10 a 12 semanas, aquela semente se transforma em uma pedra até 4 vezes maior, e então vem o toque final, corte e polimento a laser. O resultado? Um diamante com as mesmas propriedades físicas, químicas e ópticas de um natural, mas criado com tecnologia, precisão e tempo reduzido em milhões de anos. E o melhor, visualmente, ninguém percebe a diferença. Quer aprender a faturar compartilhando notícias como essa? Comenta "Eu quero" aqui embaixo que eu te mando o link. E claro, me segue para mais curiosidades valiosas como essa. Você já viu alguém furar buracos no meio do deserto e achar que é loucura? Pois a China está fazendo exatamente isso, e mudando o destino de um dos maiores desertos do planeta. É o projeto da Grande Muralha Verde, uma barreira viva feita de árvores, arbustos e inteligência. Milhões de plantas estão sendo colocadas onde antes só havia areia. Mas não é só cavar e plantar. Eles escolhem espécies ultra-resistentes à seca, como a saxaú negra, e aplicam técnicas avançadas de fixação da areia, tipo aquelas grades de palha no chão que seguram o vento e a areia no lugar. O resultado? Mais de 6.000 km² de deserto já viraram floresta. Vegetação está voltando. Animais também. O que parecia impossível está virando realidade com planejamento, ciência e paciência. Se o deserto pode virar floresta, do que mais a China seria capaz, hein? Já segue e compartilha para mais vídeos. Depois de limpar e selecionar as batatas perfeitas, essa senhora começa a ralar cada uma sobre uma pedra de basalto. A casca das batatas cria uma pasta marrom turva dentro de uma bacia de madeira. Em seguida, ela coa a mistura, espremendo toda a polpa para extrair cada gota de amido. O líquido repousa durante a noite e, pela manhã, forma-se um amido branco espesso no fundo. Enquanto isso, ela prepara os camarões, remove as cabeças, tira as cascas e tritura a carne até virar uma pasta lisa. A pasta é dividida em 3 tigelas, onde ela mistura o amido seco em pó e acrescenta corantes naturais. Cada massa é amassada com cuidado até virar uma espécie de massa firme. Depois de enrolar e cozinhar, a massa é resfriada, cortada em fatias finas e redondas e colocada em cestos de bambu para secar ao sol. Algumas horas depois, os chips estão firmes e prontos para serem fritos. Quem diria que fazer chips de camarão podia ser um processo tão delicado? Será que dá para fazer em casa? Segue e compartilha para mais vídeos. Imagina ver seu drone de milhares de reais, despencando do céu e virando sucata no meio da lavoura. Parece exagero? Esses acidentes são bem mais comuns do que você imagina. Mas apesar disso, os drones estão revolucionando a agricultura moderna. Eles deixaram de ser brinquedos voadores e viraram ferramentas de precisão capazes de pulverizar fertilizantes, pesticidas e até sementes com eficiência milimétrica. O mais impressionante? Eles voam sozinhos, desviam de árvores, mantêm altura estável e trabalham em terrenos onde tratores nem chegam. Tudo isso com sensores, câmeras e navegação via GPS. Além de economizar tempo e reduzir o uso de produtos químicos, eles ainda protegem o trabalhador da exposição direta. Tudo de forma sustentável e inteligente. E tem mais. Um único drone consegue fazer o trabalho de até 15 pessoas em um dia. Isso não é o futuro, já é o presente. Comenta "Drone no campo" se você já viu isso. E segue para mais invenções que estão transformando o mundo. Você sabia que cerca de 30 milhões de pessoas na China ainda vivem em cavernas? Essas moradias são chamadas de yaodongs
e são muito comuns na região do Planalto de Loess, uma área seca e montanhosa no norte do país. Essas casas são escavadas diretamente nos penhascos de terra macia ou construídas em buracos no chão com tetos arqueados. Nada de materiais luxuosos, só terra mesmo. Mas aqui vai o detalhe: elas funcionam. O clima é seco, quase não chove, então ninguém se preocupa com alagamentos. As cavernas mantêm o calor no inverno e são fresquinhas no verão, sem precisar de ar-condicionado. E como são escavadas direto do solo, custam muito menos para construir. Algumas existem há gerações, enquanto outras ganharam toques modernos, iluminação, encanamento e até TV de tela plana. Não é só sobreviver, é viver bem, com pouco e com inteligência. E você, moraria debaixo da terra? Segue e compartilha para mais vídeos. O que você está vendo aqui é o banho coletivo de milhares de toneladas de cenouras logo após a colheita. Sim, antes de chegar limpinha à sua casa, cada cenoura passa por uma verdadeira jornada. Recolhida coberta de terra e resíduos, ela entra num processo intenso de limpeza. Mangueiras de alta pressão removem as impurezas. Máquinas especiais ou mãos humanas cuidam da colheita com precisão. Depois, os caminhões descarregam com cuidado nas áreas de lavagem. Primeiro, um jato d'água forte. Depois, uma segunda etapa ainda mais rigorosa, garantindo que nenhuma sujeira fique para trás. Cada cenoura, uma história de esforço e tecnologia. Tudo para que você receba um alimento fresco, limpo e seguro. Já imaginou que até a cenoura tem um processo industrial cheio de etapas? Comenta aí. Você sabia que dava tanto trabalho assim? E segue para descobrir os bastidores por trás da comida que chega na sua mesa. O que você está vendo não é um exército de invasores, são os herbicidas mais eficientes da natureza. Esses pequenos guerreiros são os caranguejos do rio Pandim e têm uma missão estratégica: proteger os campos de arroz, naturalmente. Logo no início da plantação, os fazendeiros soltam milhares desses caranguejos bebês nas lavouras. E o motivo é genial. Eles comem pragas, ervas daninhas e ainda reviram o solo com o movimento das patas, melhorando a oxigenação da água e favorecendo o crescimento do arroz. Enquanto o arroz cresce mais forte, os caranguejos aproveitam o ambiente rico em nutrientes para se desenvolver. É a perfeita definição de ganha-ganha. E quando chega a hora, os fazendeiros usam armadilhas simples, mas engenhosas, para capturar os caranguejos com quase nenhum esforço. Depois, eles são classificados por tamanho e qualidade, garantindo que só os melhores cheguem ao mercado. Arroz e caranguejo crescendo juntos, sem veneno, sem desperdício. É ou não é um exemplo de tecnologia da natureza em ação? Segue para mais vídeos curiosos. Você já viu frutas sendo penduradas assim no varal? Parece estranho. Mas o que esses chineses estão fazendo é pura tradição. Esse é o segredo por trás do caqui seco, um doce artesanal milenar, passado de geração em geração. Tudo começa com a colheita. Depois, cada caqui é descascado com uma máquina giratória super precisa. Em segundos, a casca some, e o fruto já vai direto para o sol. Eles ficam pendurados por semanas, e durante esse tempo recebem até massagem manual, para ficarem macios por igual. Quando atingem o ponto certo, são empilhados em bandejas com cascas secas entre as camadas, o que forma uma película branca natural, puro açúcar cristalizado. Depois de quase um mês, o resultado é esse: um doce aromático, macio e 100% natural. Agora me conta se já provou essa delícia milenar e segue para mais vídeos. Essa é a verdade que o algoritmo não quer que você ouça. A China é comunista mesmo? Sim, o nome do partido é comunista. Mas a prática é mais capitalista do que muita esquina de Miami. Aqui, o povo pode ficar rico, abrir empresa, andar de Porsche e sair do shopping com sacola da Louis Vuitton em cada braço. Tem gente que acha que comunismo é não ter iPhone. Na China tem gente que tem muitos. O governo é centralizado? É. Estatal? Também. Mas sabe qual é a diferença? Eles fazem funcionar. A educação é prioridade, o transporte é estatal e barato, e o foco não é lucro, é qualidade de vida.
E o mais chocante é que a China mistura o social com o capital de um jeito que nenhum livro de política sabe explicar. E é por isso que dá curto-circuito em tanto especialista. Tem liberdade? Tem. Só que é diferente. Para o governo chinês, liberdade irrestrita leva ao caos, e o caos destrói o progresso. Agora me fala o que acha você da China e já segue para mais vídeos. Você já parou para pensar como um passarinho tão pequeno pode fazer um barulho tão alto? Esse é o pica-pau. E o que parece só uma batidinha sem sentido é, na verdade, um verdadeiro trabalho de engenharia natural. Mas ele não está batendo só por diversão. Ele está construindo seu ninho, e cada batida é calculada com precisão, porque ele sabe exatamente onde e como cavar. Agora, olha esse detalhe. O crânio do pica-pau é tão bem projetado que ele pode dar mais de 12.000 bicadas por dia, sem sentir dor de cabeça. E o mais incrível? A língua dele é tão comprida que envolve o próprio cérebro, ajudando a amortecer o impacto. Assistir isso é como ver uma maravilha da natureza em ação. Só que tem um problema. Algumas espécies de pica-pau já estão ameaçadas de extinção. Inclusive aquele do desenho animado, o famoso pica-pau, foi inspirado em espécies reais que hoje correm risco de desaparecer. Comenta aqui se já viu um desses ao vivo. E se também ficou fascinado com esse trabalhador incansável da floresta, já segue para mais vídeos curiosos como esse. Você vê um campo de golfe e pensa, só grama e buraco. Mas e se eu te dissesse que por trás disso tem uma operação brutal de engenharia pesada? Olha só essas imagens. Escavadeiras gigantes abrindo o terreno, nivelando como se fosse um campo de guerra, não de esporte. Logo depois, entram as motoniveladoras, deixando tudo liso como uma mesa. E aí começa o espetáculo. Tratores com GPS, esteiras hidráulicas, espalhando toneladas de material com precisão cirúrgica. Não tem sorte aqui. Tem projeto, máquina e suor. A drenagem é feita com tubos enterrados. A base recebe areia técnica e só depois a grama perfeita. Um detalhe que ninguém imagina quando vê o campo pronto. Tudo isso para garantir que a bola role milimetricamente e que o cenário pareça natural, mesmo sendo totalmente construído. Você achava que campo de golfe nascia pronto assim? Comenta campo de golfe e segue o perfil para ver como a engenharia transforma a terra crua em lugares que parecem saídos de um filme. Você já reparou que ninguém no planeta conseguiu construir algo maior que o Burj Khalifa? É como se o mundo inteiro tivesse desistido de tentar. O Burj Khalifa foi projetado para ter 550 metros, mas no meio do caminho decidiram ir além, e ele acabou com 828 metros de altura. Desde então, todas as tentativas de bater esse recorde foram canceladas. Na China, o governo proibiu prédios com mais de 500 metros. E em outros lugares, os projetos foram engavetados por um motivo simples. É caro demais manter uma torre assim funcionando. Uma construção tão alta nem faz tanto sentido no dia a dia. Viver ou trabalhar no topo de um prédio desses custa uma fortuna absurda. Sem falar nos desafios de segurança e manutenção. O Burj Khalifa não é só o prédio mais alto do mundo, é também o limite do que a humanidade topa pagar para chegar no céu. Você moraria no último andar? Comenta aí, no topo, e segue o perfil para mais curiosidades incríveis como essa. Você já viu cabras com orelhas tão longas assim? Conheça a Gulab Pateri, uma raça de cabra do Paquistão que está chamando atenção no mundo todo. E não é só por causa dessas orelhas impressionantes que quase tocam o chão quando elas andam. Além da aparência única, essas cabras são muito valorizadas pelo leite rico e pela qualidade da carne. São dóceis, amigáveis e fáceis de cuidar. Mas não pense que elas fazem sucesso só no Paquistão. Em países como Estados Unidos e China, muita gente tem essas cabras até como animais de estimação, justamente por causa do visual exótico e do temperamento tranquilo. Com orelhas longas e uma personalidade serena, a Gulab Pateri é uma raça que se destaca, seja no campo ou dentro de casa. Exóticas, valiosas e únicas. Essas cabras são literalmente uma raça à parte. Agora comenta. Você teria uma dessas como animal de estimação? Isso não é madeira, é atum congelado. Em temperaturas ultra baixas, a pele e os tecidos sob a pele ficam duros e quebradiços,
o que pode afetar a textura da carne. Remover essa camada garante que o restante do peixe fique perfeito para fatiar. Sem a pele, o atum descongela de forma mais uniforme, evitando o degelo desigual que pode prejudicar tanto a qualidade quanto a segurança do alimento. Atuns de qualidade sashimi, como esse, são congelados rapidamente logo após serem pescados. Como possuem alto teor de óleo, estragam com facilidade se não forem resfriados corretamente. Congelar na hora preserva a frescura e evita perdas durante o transporte. Quando o atum é descongelado lentamente, até cerca de 0 graus centígrados ele atinge o ponto ideal para ser cortado. Esse processo cuidadoso garante fatias firmes, frescas e deliciosas. O sashimi perfeito começa no congelamento. Segue para mais vídeos curiosos. Você já viu numa árvore assim? Essa é a Weeping Beech, também chamada de faia chorona. E o nome faz todo sentido. Seus galhos longos caem como uma cortina viva, formando o que parece uma tenda natural encantada. Ela é originária da Europa, e algumas podem viver mais de 150 anos. Mas não pense que é uma árvore comum. Quando cresce livre, ela vira uma escultura viva, com galhos que tocam o chão e criam um espaço interno totalmente protegido. É o tipo de árvore que parece saída de um conto de fadas. Durante o outono, as folhas mudam de cor, e mesmo no inverno, os galhos nus continuam impressionando. E sabe o mais incrível? Ela cresce bem devagar. Cada curva, cada dobra, levou décadas para se formar. Hoje, existem Weeping Beeches com mais de um século espalhadas por parques na Europa e nos Estados Unidos. Algumas são tão grandes que crianças brincam dentro, casais fazem ensaios, e até eventos acontecem sob seus galhos. Você teria uma árvore dessas no quintal? Comenta, quero uma dessas, se também achou mágica, e segue o perfil para mais belezas naturais que parecem impossíveis. Você já ouviu falar de um arroz que é mais caro que muitos cortes nobres de carne? Pois ele existe, e vem com aroma natural de laranja. Mas o que faz esse arroz custar tanto? Tudo começa antes mesmo do arroz existir. As laranjas perfeitas são colhidas ao amanhecer, no ponto exato entre o verde e o maduro. Cada fruta é aberta com precisão cirúrgica, e a polpa é retirada manualmente, sem ferir a casca. É dentro dessa casca que acontece a mágica. Grãos de arroz bomba, selecionados um a um, são inseridos cuidadosamente até preencher o espaço. Depois, essas laranjas são seladas e levadas para câmaras de infusão com temperatura e umidade controladas. Durante 48 horas, os grãos absorvem todo o perfume, a cor e o frescor do cítrico, criando um arroz com aroma floral e sabor brilhante. Esse processo artesanal, lento e detalhista, transforma o arroz comum em um verdadeiro ouro culinário, vendido em pequenas porções por preços altíssimos. Curte ver essas loucuras da gastronomia mundial? Comenta, quero provar, e segue a gente, porque aqui até o arroz vira história boa para contar. Você já ouviu falar de uma pedra que sabe exatamente onde quebrar? Essa é a ardósia, uma das rochas mais inteligentes que existem. Ela pode parecer simples à primeira vista, mas com um simples martelo e um cinzel, ela se divide em folhas perfeitas, finas como papel, sem trincar, sem esfarelar. O segredo? Planos de clivagem. A estrutura da ardósia é como um livro de páginas minerais, forte em uma direção, mas frágil em outra. E é essa fraqueza que os artesãos aprenderam a usar a favor. É por isso que a ardósia é perfeita para telhados. Ela é resistente ao fogo, à água, ao frio extremo e praticamente imune ao tempo. Na Escócia, cobrir casas com ardósia virou tradição e arte. Mas essa rocha já foi muito além. Afiaram lâminas com ela, escreveram em placas. E até hoje ela é usada em lápides, pisos e design. Não é só uma pedra. É tecnologia natural que a humanidade só precisou aprender a usar. Segue para mais vídeos curiosos. Sabia que dá para economizar o trabalho das abelhas? Agricultores prensam a própria cera delas em moldes com hexágonos prontos para que elas não percam tempo construindo os favos e foquem só em produzir mel. É como dar uma colmeia semi-pronta para as operárias. Comenta, abelha gênio, se você não sabia disso, e segue para mais curiosidades que quase ninguém conhece. Você consegue imaginar a sensação de voar ao lado de uma cachoeira gigante, sentindo o vento gelado da água no rosto?
a poucos metros do abismo? É isso que acontece no Letchworth State Park, em Nova York. Ali, você embarca num balão de ar quente e sobrevoa 3 quedas d'água colossais, com paredões de pedra que parecem engolir o rio lá embaixo. O passeio é operado pela Balloons Over Letchworth e acontece nas primeiras horas da manhã, quando o vento está calmo e a luz deixa tudo mágico. O som das corredeiras ecoa lá do fundo, enquanto você flutua suavemente no ar, tão perto das quedas que parece que vai tocá-las com a mão. É surreal. A cada minuto de voo, a vista muda. O sol atravessa a névoa, o arco-íris se forma e o coração acelera, mas de pura emoção. Não tem motor, não tem ruído. Só você, o balão, e a natureza gritando grandiosidade bem debaixo dos seus pés. Você teria coragem de voar assim? Comenta "eu iria" e segue para mais experiências de tirar o fôlego. Essa bateria pode explodir com um simples furo. As baterias de polímero de lítio são leves e potentes, mas super instáveis. Dentro delas existe um composto inflamável que, em contato com o ar, pode pegar fogo instantaneamente. E pior, muita gente ainda carrega isso sem nem saber o risco. Comenta se você já viu uma bateria pegando fogo e segue para mais verdades que podem te salvar. Literalmente. Parece estranho? Mas isso aqui é sério. Por que tem vaca fazendo massagem com escova no curral? Não é spa, nem frescura, é tecnologia rural que dá resultado. Essas escovas giratórias parecem um agrado, mas são uma revolução silenciosa no bem-estar animal. As vacas se coçam sozinhas, aliviam o estresse, tiram sujeira, parasitas e ainda ativam a circulação. O resultado? Mais leite na ordenha, menos doença no rebanho e bicho feliz da vida. Tem fazenda relatando até 1 litro a mais por vaca, por dia. E tudo isso com uma simples escova no poste. Mais saúde, mais produtividade e uma vaquinha relaxada que parece estar no melhor dia do ano. Agora me conta, você achava que uma escova podia fazer tanta diferença assim? Comenta aí, genial ou exagero? E segue para mais ideias doidas que fazem total sentido. Você teria coragem de alimentar mais de 100 bocas famintas? Todo dia? Esse cara aqui não tem cachorro nem gato. Ele cuida de um verdadeiro exército de tartaruguinhas. Toda manhã, ele aparece com uma bandeja cheia de folhas e flores, espalha tudo no chão com cuidado, em pequenos montes, e aí começa o espetáculo. No começo, elas vêm devagar, como se nada estivesse acontecendo. Mas é só dar um tempinho que vira uma marcha lenta de tanques famintos. O mais doido? Ele tem que andar no meio delas sem pisar em nenhuma, tipo um jogo real de não pise na tartaruga. Essas pequenas são tartarugas sulcatas, e um dia vão ficar gigantes, do tamanho de um pneu de carro. E se você quer aprender a faturar compartilhando notícias, comenta. Eu quero que te mando o link. Você toparia essa missão diária? Ou uma tartaruga já estava bom demais? Já segue para mais vídeos curiosos. Esse é o único país do mundo que não liga para dinheiro. Sério. Se uma nota cair no chão, ninguém se abaixa para pegar. Nesse lugar, educação é de graça, do maternal até a universidade. Hospital? Gratuito também. E sabe o que é melhor? A jornada de trabalho é de apenas 4 dias por semana. Mas calma que melhora. O governo oferece mais de 2.000 francos por mês para cada cidadão, sem exigir absolutamente nada em troca. Ou seja, todos os meses você receberia cerca de R$ 13.500 só com esse benefício, sem fazer nada além de existir. Impressionante, né? E acredite, muita gente nem vai buscar esse valor. Aqui, viver bem importa mais do que enriquecer. Com grandes empresas internacionais sediadas por lá, muitos vivem só dos rendimentos. Zero estresse, zero pressa. Só qualidade de vida. Pois é, esse país existe. E se chama Suíça. Agora me fala se você viveria assim. Segue e compartilha para mais vídeos. Você sabia que existem sapatos feitos sem máquinas, sem fábricas e sem poluição, usando apenas o que vem da natureza? Os sapatos trançados artesanais são exatamente isso. Confortáveis, respiráveis e 100% ecológicos. Nada de plástico, nada de produção em massa. Só técnica,
tradição e natureza. Tudo começa com a colheita. Palha, juta, sisal ou bambu. Depois o material é seco ao sol e cortado em tiras. É aí que entra a mágica. As tiras são trançadas à mão, uma por uma, formando a base do sapato com uma precisão que só quem aprendeu com o tempo consegue. A sola? Feita de couro reciclado ou borracha natural e costurada à mão, sem pressa, como se fazia antigamente. O resultado é único. Cada par carrega história, cultura e muito cuidado. Não é só moda, é um retorno ao essencial. Comenta se você usaria um desses. E segue o perfil para mais conteúdos que valorizam o que vem da terra e das mãos. Você já imaginou como seria o mundo sem o papel? Antes dos livros, cadernos e documentos como conhecemos, as civilizações usavam peles de animais, bambu, seda e papiro para escrever. Mas tudo mudou há quase 2000 anos, quando um oficial chinês chamado Kai Lun desenvolveu um método revolucionário para criar papel. Ele combinou casca de amoreira, cânhamo e água, formando uma polpa que, ao ser batida, peneirada e seca, resultou em um material resistente e perfeito para a escrita. Essa invenção não foi fornecida rapidamente. Muitas culturas já tiveram seus próprios métodos e demoraram cerca de 10 séculos para que o papel fosse adotado em diferentes partes do mundo. Mas quando aconteceu, transformou completamente a comunicação, a literatura e a educação, tornando o conhecimento mais acessível e mudando para sempre a história da humanidade. Deixe nos comentários como seria a nossa vida sem o papel, segue e compartilha para mais vídeos. Você sabia que a carga de neve é um fator crítico no projeto e construção de edifícios, especialmente em regiões propensas a nevascas pesadas? A carga de neve se refere à força descendente exercida pela neve acumulada em uma estrutura. Seu impacto pode variar dependendo de fatores como densidade da neve, profundidade e duração do acúmulo. Engenheiros e arquitetos devem levar em conta a carga de neve em cálculos estruturais para evitar falhas potenciais, incluindo colapsos de telhados ou comprometimento do edifício. Negligenciar a carga de neve pode levar a sérios riscos de segurança, reparos caros e até mesmo responsabilidades legais. Será que os engenheiros no Brasil usam essa técnica? Comenta o que você acha disso. Segue para mais vídeos. Você atravessaria essa ponte flutuante? Conhecida como a ponte flutuante mais bonita da China, ela pode parecer simples, mas exige habilidade na direção. A ponte tem 500 metros de comprimento e apenas 4,5 metros de largura, sem pilares de sustentação, apenas tábuas de madeira que parecem flutuar sobre a água. Quando um veículo passa, a superfície da ponte se curva, criando ondulações na água, dando a sensação de estar surfando. Uma experiência emocionante e cheia de adrenalina. Apesar de não ter pilares tradicionais, a estrutura suporta o peso de milhares de pessoas e até centenas de veículos. Além de sua beleza, essa ponte foi projetada de forma engenhosa para flutuar conforme o nível da água, garantindo que não fique submersa, mesmo em caso de enchentes. Ao dirigir ou caminhar sobre ela, você está cercado por árvores exuberantes e águas cristalinas, proporcionando vistas deslumbrantes. Você teria coragem de atravessar sem acabar como o carro do vídeo? Deixe nos comentários. Pessoas que pagaram um preço alto por saberem demais. Stanley Maia morreu misteriosamente depois de inventar um carro movido 100% a água. Yoram Kaufmann, pesquisador da NASA, possivelmente descobriu a presença de água em Marte e no dia seguinte foi encontrado morto. Nicolás Gonzalez morreu de forma misteriosa logo após desenvolver uma alternativa para o tratamento do câncer. Mark Smith teria encontrado a possível cura para o Alzheimer, mas logo depois foi encontrado morto, sem explicação aparente. Dr. Francisco Soares teve sua morte catalogada como suicídio. Estranhamente, isso aconteceu pouco antes de ele lançar um livro sobre a cura do câncer. Jacob Greenberg, cientista mexicano, desapareceu misteriosamente após comprovar a existência de telepatia e outros poderes psíquicos.
Phil Schneider foi encontrado morto poucos anos após liberar informações provisórias sobre a suposta colaboração entre extraterrestres e o governo. Essas são algumas histórias de pessoas que talvez pagaram o preço por saber demais. Deixe sua opinião nos comentários e segue para mais vídeos. Os 5 peixes mais caros do mundo. O último dá para comprar uma Lamborghini. Número 5. Golden Basslet. Este pequeno é um dos mais raros do mundo, sua marcante cor amarelo-dourado e a dificuldade de captura em águas profundas fazem dele o sonho de qualquer colecionador. Preço $8.000. Número 4. Clarion Angelfish. Encontrado principalmente perto das ilhas da costa do México, este peixe tem cores em tons de laranja e azul. Ele é altamente procurado por donos de aquários de luxo devido à sua raridade e beleza. Preço $30.000. Número 3. Latino Arowana, um verdadeiro símbolo de status na Ásia. Ele é conhecido por suas escamas brancas brilhantes e raras. Este peixe é considerado uma peça de arte viva. Preço $400.000. Número 2. Carpa Koi Kohak. Elas são frequentemente associadas à riqueza e prosperidade na cultura japonesa. Entre elas, a variedade Kohakoe, reconhecida por seus padrões perfeitos em vermelho e branco. Preço $1 milhão. E o número 1 é o atum bluefin. O atum bluefin é altamente valorizado no Japão, para sushi e sashimi. Em 2019, um exemplar de 270 quilos foi vendido por $3 milhões. Agora me fala se deu vontade de ter um aquário. Segue e compartilha para mais vídeos. Uma única fruta por R$ 200? Essa é considerada a fruta mais gostosa do mundo e ficou conhecida como a rainha das frutas. O motivo? No século XIX, essa era a fruta favorita da rainha Vitória, que chegou a oferecer uma recompensa generosa de até 50 mil para quem conseguisse trazer uma fruta fresca para ela. E não é para menos! O sabor do mangostão é único, com uma textura macia e um gosto que lembra uma mistura de pêssego, abacaxi e morango. Mas não é só o sabor que impressiona. Na casca, há um bioativo chamado xantonas, que é usado na medicina popular para tratar doenças do coração. E tem mais. O número de marcas de flores na base da fruta geralmente indica quantos pedaços de polpa ela tem por dentro. No Brasil, o mangostão é mais encontrado no norte e nordeste, mas tem um problema: o preço. Essa fruta pode ser bem cara, e o motivo é simples. A árvore do mangostão leva quase 10 anos para começar a dar frutos. Comenta se você pagaria para provar essa raridade. Facilmente, uma das implosões mais legais de todos os tempos. Isso aconteceu em 2015 na Cockenzie Power Station, na Escócia. As torres tinham 487 pés de altura e derrubá-las exigiu cerca de 150 furos precisos em cada uma. É incrível ver a precisão e a técnica dessa implosão. Comenta o que você achou da técnica. Segue para mais vídeos. Acredita nisso? Um professor em Atlanta surpreendeu o mundo ao inventar um fogão que utiliza apenas água para gerar fogo. Sem gasolina, sem óleo, sem gás, e ainda assim é possível cozinhar com facilidade. O truque está na tecnologia de separação de água, onde o líquido é dividido em hidrogênio e oxigênio, 2 elementos que juntos formam uma chama poderosa, limpa e sustentável. O melhor de tudo? Este fogão não é apenas amigo do ambiente, mas também extremamente econômico. Afinal, a água é um recurso abundante ao nosso redor. Esta invenção pode substituir completamente os combustíveis fósseis e revolucionar a energia doméstica. Com custos operacionais baixos e um impacto ambiental mínimo, este fogão pode ser a solução ideal para milhões de famílias, especialmente em regiões onde os combustíveis tradicionais são escassos. Não é só um fogão, é o futuro da energia limpa. Siga e compartilhe para mais vídeos. Isso não é cena de filme.
Imagine entrar em um hospital onde o futuro não é apenas uma visão, mas uma realidade bem acima de sua cabeça. Máquinas elegantes e silenciosas deslizam ao longo dos trilhos, parecendo algo saído de um filme de ficção científica. Pacientes e visitantes mal percebem enquanto esses dispositivos se movem com precisão, descendo seu caminho pelos corredores até o destino final. Bem-vindo ao mundo dos hospitais inteligentes na China. Essas máquinas são sistemas automáticos de entrega de medicamentos, funcionando incansavelmente para garantir que remédios e suprimentos médicos cheguem ao seu destino com velocidade e resultados incomparáveis. Da farmácia às estações de enfermagem e até diretamente aos quartos dos pacientes, essa operação perfeita elimina erros humanos e libera os profissionais de saúde para se concentrarem no cuidado dos pacientes. É eficiência em movimento, uma combinação perfeita de tecnologia e compaixão. Apenas um exemplo de como a inovação está transformando a saúde. Esses sistemas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando incansavelmente diferentes departamentos e garantindo que nenhum segundo seja desperdiçado quando cada momento pode fazer a diferença. Segue e compartilha para mais vídeos. 1 quilo de ginseng selvagem de montanha pode valer até 1 milhão. Isso mesmo, essa planta rara cresce naturalmente em montanhas remotas e dizem que ela foge. Por séculos, lendas sussurraram que o ginseng selvagem tem um espírito, sentindo quem é digno de colhê-lo. Se você não for ele, desaparece bem diante dos seus olhos. Mas poderia haver uma razão científica por trás desse estranho fenômeno? Alguns pesquisadores acreditam que o movimento é causado pelo sistema radicular sensível da planta, reagindo a perturbações no solo. Devido à raridade e dificuldade em encontrá-los, seu valor é muito alto, pois é muito usado na medicina. Ainda assim, coletores experientes juram que já viram ginseng escapar por entre os dedos. Algumas raízes nascem com aparência semelhante ao corpo humano, alimentando ainda mais as lendas de que essas raízes podem escapar. Então, o que você acha? Mágica ou ciência? Deixe-me saber nos comentários. Segue para mais vídeos. Este é considerado o hotel mais exclusivo do mundo e seu nome é Kalilo, localizado na ilha grega de Ios. Famoso por suas acomodações deslumbrantes, o Kalilo abriga apenas 35 suítes, cada uma com um design único, sem repetições. Os quartos são amplos e a maioria conta com várias piscinas. Algumas suítes vão além, oferecendo cinemas privativos, garantindo aos hóspedes uma experiência de luxo incomparável. Situado na deslumbrante praia de Papas, uma das mais belas da Grécia, o hotel é cercado por águas cristalinas de um azul mediterrâneo clássico perfeito para nadar e mergulhar. A areia macia e a paisagem natural exuberante tornam esse destino ideal para férias inesquecíveis. Mais do que um refúgio de luxo, o Kalilo se compromete com a preservação e o respeito ao meio ambiente. Seu design é inspirado na natureza ao redor, buscando uma integração harmoniosa com a paisagem. Você se hospedaria nesse hotel? Segue e compartilha para mais vídeos. Ao caminhar sobre essa ponte, a sensação é de que deixou a alma para trás. Suspensa a 1000 metros de altura em um penhasco, essa passarela de vidro é de tirar o fôlego e não apenas pela vista. Conhecida como a Estrada do Céu, a passarela de vidro da montanha Tianmen fica em Zhangjiajie, na China. Ela está suspensa na encosta oeste do topo da montanha Tianmen, com 60 metros de comprimento e apenas 16 metros de largura. O ponto mais alto chega a 1.430 metros de altitude. Toda a passarela é feita de vidro transparente. De um lado, fica encostada no penhasco do outro. Há um abismo assustador. Caminhar sobre ela dá a sensação de estar flutuando no ar, enquanto o vidro sob os pés parece que pode rachar a qualquer momento. A mistura de uma vista incrível com a sensação de estar à beira do precipício torna essa experiência única. Você toparia esse desafio? Deixe nos comentários e segue para mais vídeos. Uma casa completa em apenas 15 dias.
Parece impossível, mas com essa tecnologia inovadora, isso já é realidade. Agora, as casas podem ser construídas com blocos de poliestireno, um material leve e eficiente que revoluciona a construção civil. O processo começa com grandes blocos que se encaixam como peças de Lego, permitindo a montagem das paredes em tempo recorde. Os trabalhadores simplesmente empilharam os blocos seguindo o projeto, formando uma estrutura que parece um brinquedo gigante, mas que é extremamente resistente. A base recebe reforço com varas de aço e toda a estrutura externa continua sendo de poliestireno. Depois, concreto líquido, que cria paredes sólidas e ultra-resistentes. O melhor de tudo, essas casas são altamente eficientes, economizando até 70% no consumo de energia com aquecimento e resfriamento. Com essa tecnologia, construir uma casa deixou de ser um processo demorado e caro. Comenta se você moraria em uma casa assim. Segue para mais vídeos. Você sabia que o Amapá não tem nenhuma conexão terrestre com o Brasil? Pois é, ele é sem dúvidas o estado mais isolado do país. Muitos acham que esse título pertence ao Acre, mas lá pelo menos existe a BR-364, que liga o estado ao restante do Brasil. Já no Amapá, nenhuma rodovia sequer se aproxima do estado, e o motivo é puramente geográfico. Além do Amapá ser 80% coberto pela floresta amazônica, o estado é praticamente uma ilha. Ele é cercado por 3 rios, Jari a oeste, Oiapoque ao norte e Amazonas ao sul, além do Oceano Atlântico ao leste. Esses rios são tão grandes que construir pontes seria absurdamente caro e inviável. Para chegar lá pelo Brasil, são 2 opções. Ou você vai ter que pegar uma balsa ou um voo para a capital. Outra opção é atravessar a ponte binacional, que liga o estado à Guiana Francesa. Comente aqui se você já sabia dessa curiosidade. Segue e compartilha para mais vídeos. A China investiu 80 bilhões para construir um super aeroporto que mais parece uma base extraterrestre. Agora concluído, o aeroporto já marcou 6 recordes mundiais e se tornou a primeira das novas 7 maravilhas do mundo. Trata-se do Aeroporto Internacional de Pequim-Daxing, que ocupa uma área de 110 milhas quadradas, o equivalente a 3.800 vezes o tamanho da Casa Branca. Com 202 rotas operacionais, 54 companhias aéreas nacionais e internacionais já operam aqui, oferecendo 268 lugares em suas aeronaves. O aeroporto atende 100 milhões de pessoas todos os anos. Visto de cima, ele lembra uma fênix, uma metáfora perfeita para o renascimento e ascensão da China. O terminal não possui apenas um metrô, mas também um trem de alta velocidade. Este é o primeiro aeroporto do mundo a ter um trem de alta velocidade passando por baixo de suas instalações. E isso não é tudo! Há 82 portões de embarque e os passageiros podem caminhar do centro do terminal até qualquer portão de embarque em menos de 8 minutos, eliminando a preocupação de perder o voo. Além disso, todas as instalações do aeroporto utilizam sistemas de inteligência artificial para passageiros, com cobertura completa de sinal 5G. Com um simples reconhecimento facial, os passageiros atravessam todo o processo de check-in e embarque de forma rápida e fácil. Esse projeto levou apenas 4 anos, do planejamento à conclusão, mostrando ao mundo, mais uma vez, a força da infraestrutura chinesa. Segue e compartilha para mais vídeos. Você não vai acreditar nisso, mas existe um asfalto que não racha, não afunda e pode durar mais de 50 anos sem manutenção. Ele é usado em Dubai, onde o sol torra o chão o dia inteiro, e à noite o deserto esfria em segundos. Mas o que impede o asfalto de simplesmente desmanchar como no Brasil? Uma tecnologia chamada geocélulas, estruturas em forma de colmeia, colocadas debaixo do asfalto. Elas travam o solo, distribuem o peso e evitam que a pista ceda ou rache. Parece coisa de outro mundo, mas já está disponível aqui no Brasil também. Enquanto no Brasil o asfalto comum dura de 5 a 10 anos e vive esfarelando, lá ele aguenta até 50 anos firme e forte. A diferença? Em Dubai é padrão. Aqui ainda é raro. A tecnologia já existe.
Só falta a vontade de aplicar. Se você quer aprender a faturar compartilhando notícias, dá uma olhada no link da bio. Segue e compartilha para mais curiosidades como essa. O que você está vendo aqui é o dia a dia de milhares de patos, em pleno trabalho. E não, isso não é brincadeira, são patos trabalhadores. Em países como China e Japão, existe uma técnica ancestral que hoje está revolucionando o cultivo de arroz: o pastoreio de patos em arrozais. Funciona assim: quando as mudas de arroz já estão firmes, soltam-se bandos de patos jovens nos campos. Mas eles não estão lá por acaso. Esses patos têm uma missão clara. Enquanto nadam e caminham pelos arrozais, eles comem insetos, larvas, caracóis e ervas daninhas que poderiam destruir o arroz. Ao mesmo tempo, eles revolvem suavemente a lama, oxigenam a água e deixam para trás fezes ricas em nutrientes, um fertilizante natural. E o mais incrível, eles não comem o arroz. Não se interessam. A dieta deles é focada nas pragas, substituindo o uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Um trabalhador guia os patos de uma parte do campo à outra, garantindo que toda a plantação receba o cuidado necessário. À noite, os patos são levados a abrigos seguros, longe de predadores. Você quer aprender a faturar compartilhando notícias? Dá uma olhada no link da bio. Segue e compartilha para mais vídeos. Olha isso! Uma bala de chumbo atinge um bloco de tungstênio e simplesmente se desfaz. Isso acontece porque o tungstênio é um dos metais mais duros do mundo e tem densidade altíssima. A bala não tem chance. Já segue para mais vídeos. Olha só a importância dos EPIs. No vídeo, a serra se parte no meio do corte, e poderia ser um acidente gravíssimo se não fosse a proteção. EPI não é frescura, é sobre voltar para casa no fim do dia. Comenta o que você acha e segue para mais vídeos.